Olá, seja muito bem-vindo ao Rascunhando com o Fred. Esse é o primeiro quadro onde eu vou mostrar para você de uma maneira bem descontraída algumas informações sobre o processo de criação. E nesse primeiro vídeo do Rascunhando com o Fred, eu vou te explicar como que é o meu processo de criação de sites, o processo completo, desde a hora que o cliente liga até a hora que eu coloco o site no ar. Isso vai servir para você tirar por base aí como que funciona, né, o ecossistema de criação de um site, para você que está querendo começar um negócio aí, se tornar freelancer, ou para você que já trabalha com isso, às vezes alguma parte do meu processo vai poder te ajudar, vai poder te orientar. E se você tiver alguma sugestão para me dar, eu vou ficar muito feliz que você me mande aqui pelos comentários, porque informação e dica nova é sempre bem-vinda. Então, bora pro vídeo. Muito bem, nesse vídeo, como a gente vai abordar aí toda a parte teórica do ecossistema de criação de um site, né? Então, assim, todo o processo, é importante eu lembrar que essa aula, ela está bem detalhada dentro do meu curso, Mapa do Criador de Sites. Então, esse é basicamente ali eu explicando os pilares de todo o processo de criação de um site. Então, se você quer mais informações, se você quer aprender a criar sites do absoluto zero, sem precisar saber programar ou saber design, o Mapa do Criador de Sites pode te ajudar nisso. E tem outro detalhe. Por acaso, se você está perdido, né? Igual eu falei, você sabe WordPress, sabe Elementor, sabe design, mas nunca trabalhou de modo profissional com isso, oferecendo os seus serviços para outras pessoas, o Mapa do Criador de Sites vai te ajudar. E para pegar um pouquinho dele, eu vou te mostrar nesse vídeo como que é o processo. Como eu disse, né? Todo o processo completo de uma forma bem resumida, para que você possa ter uma noção do que você pode fazer, como que é o meu processo aí, para você deslanchar nessa área aí que tem crescido bastante, que é a criação de sites, né? Então vamos lá, primeira coisa, né? Vamos começar aqui rascunhando um pouquinho. A primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte. Qual que é o primeiro passo, né? Qual que é a primeira fase do processo de criação de um site? Tem muita gente que acha que o processo de criação de site ele já começa quando você vai para o computador, e não é. O processo de criação de um site ele começa muito antes. Eu posso até te afirmar que o processo de criação de um site começa quando o cliente te liga, o cliente te telefona, né, pela primeira vez, ou vocês conversam aí, é o primeiro contato. Então, o projeto ele começa no primeiro contato. E o que acontece nesse primeiro contato? Como que as coisas se desenrolam? Eu vou te explicar. Primeira coisa que acontece, geralmente, é o seguinte: você tá ali tranquilo, e você recebe uma ligação, ou alguém te recomendou, ou alguém veio conversar com você. É basicamente isso. E o processo se desenrola da seguinte maneira. Esse primeiro contato é fundamental, porque eu acho que não tem ditado nenhum melhor que resume isso, né? A primeira impressão é a que fica. Então, nessa primeira impressão, você precisa, né, passar para o cliente profissionalismo. Então, profissionalismo é a primeira coisa que você tem que passar. Você tem que mostrar para ele que você está atento a ele, ouvindo, né, todas as informações, dando sugestões, trocando mesmo a conversa, e você tem que mostrar, o principal é isso, você tem que mostrar interesse. Vou escrever aqui porque esse detalhe é importantíssimo. Você tem que mostrar interesse genuíno no problema do cliente, não no dinheiro do cliente ou na oportunidade, mas mostrar interesse genuíno no problema do cliente e mostrar vontade em ajudar ele. Então, isso é fundamental nesse primeiro contato. Muito bem, nesse primeiro contato, o cliente, né, te procurou e vai acontecer algumas coisas. A primeira coisa ele vai te falar, vai te perguntar algumas coisas, vai te falar sobre os problemas dele. Então aí é preciso você meio que conduzir essa conversa, né, de um modo profissional a seu favor. Então a primeira coisa que você vai fazer
é uma espécie de pré-briefing, né? É a etapa que eu chamo de pré-briefing. E nesse pré-briefing, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai perguntar sobre a empresa. Então, você precisa conhecer a empresa. Segundo, você vai perguntar sobre o mercado. Então, você vai perguntar para conhecer mais sobre o mercado, o que ele faz, o que ele vende, como que ele faz as coisas, como que ele vende, qual que é o desenrolar, né, da empresa, como que a empresa sobrevive. E a terceira pergunta que precisa ser inserida nesse pré-briefing é o seguinte: qual é o problema dele? Então, esse é o detalhe. Qual que é o problema que o cliente tem que motivou ele a entrar em contato com você? Então, nessa primeira fase, você vai fazer o que eu chamo, né, de pré-briefing. Pré-briefing. E nesse pré-briefing você precisa ter certeza dessas três coisas. O que é a empresa, o que ela faz, qual que é o mercado e qual o problema que ela tem. Então, nessa primeira etapa, o cliente vai trocar uma ideia contigo, você precisa perguntar tudo para você poder entender sobre o projeto, já ir elaborando algumas coisas na sua cabeça, algumas soluções, e o fundamental, como que você vai desenrolar isso tecnicamente, né? Como que você vai criar o projeto, qual que é a melhor ferramenta, o valor, o prazo, o que vai ser necessário solicitar ao cliente, o que você vai precisar fazer, né? Para ver se você, até para ver se você pode ajudar ele com o seu conhecimento. Então, essa basicamente é a primeira fase de um projeto de criação de site, é a primeira etapa. E esse não se resume, né, não é uma primeira etapa exclusiva só para quem trabalha com site. Isso aqui é para qualquer tipo de projeto digital. Se você for criar uma landing page, um aplicativo, um software, esse primeiro contato aqui é fundamental. Então vamos lá. Depois do primeiro contato, a gente vem para a segunda etapa, né? Então a segunda etapa, digamos assim, você entendeu tudo do projeto, conversou com o cliente, trocou a ideia, passou o valor para ele, ele aprovou. A segunda etapa é fundamental. Essa aqui não tem como pular. Tem muita gente que pula essa etapa e assim, pena demais depois. A verdade é essa, pena demais depois. Que é a etapa do contrato. Eu vou escrever aqui porque tem que ficar registrado. Contrato. O contrato, ele te previne de muita coisa, evita muita dor de cabeça. Primeiramente, o que é a base de um bom contrato? O contrato ele serve para deixar as coisas, né? Deixar as coisas claras. Para não ter mal entendido, disse-me-disse, simplesmente para deixar as coisas claras, fácil de acessar, para que aí, caso tenha dúvida, o projeto se estenda, lá na frente não vai ficar aquela dúvida ou aquela questão assim, será que foi combinado isso? Não foi? Será que eu estou trabalhando a mais? Eu estou trabalhando, a pessoa está me enganando? Então assim, o contrato basicamente ele serve para isso. E o que tem dentro de um bom contrato? Primeira coisa que precisa estar definido no contrato. O que vai ser feito? Basicamente o que vai ser criado, né? Que vai ser criado. A segunda coisa mais principal é como vai ser criado. E a terceira coisa, né? O valor, entre parênteses, né? Como e quando vai ser pago. Então, isso aqui é fundamental também. Detalhado isso, como vai ser criado, o que vai ser criado e o valor, a remuneração, a forma de pagamento, os prazos, você já garante aí que você vai evitar muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Aí o contrato fica a seu critério. Você pode enviar um arquivo, né? Você pode enviar o contrato via arquivo do Word, para ele poder assinar impresso, né? Você imprime ali um arquivozinho do Word, imprime, ele assina, manda para você, ou se for um trabalho online, a pessoa tira uma foto, ou você pode usar assinatura, né? Assinatura digital,
software de assinatura digital, é o que eu recomendo. Ou simplesmente deixar isso em algum meio que fique registrado. Por e-mail, conversa de WhatsApp, tudo isso vale. E-mail, conversa de WhatsApp, né? Como eu disse, tudo isso é forma documental, né, do que foi negociado, o que foi acordado. Bom, passado dessa segunda etapa aqui, que é a questão do contrato, aí você vai iniciar o projeto, que é a terceira etapa. Essa terceira etapa aqui já é onde você vai entrar ativamente na questão estratégica. É aqui que você vai complementar a primeira etapa, né, onde você pegou ali informações no pré-briefing, e agora sim você vai enviar para o cliente, né, o briefing completo. O briefing completo, o meu briefing completo, né, que inclusive eu disponibilizo ele dentro do curso, né, do mapa do criador de sites, ele tem uma média de 38 perguntas. Nossa, Fred, mas são muitas perguntas. É porque eu desenvolvi um sistema da seguinte maneira. Esse briefing ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, eu pergunto tudo sobre a empresa. Então, são perguntas para que eu possa conhecer a empresa, entender de como que ela funciona, como ela foi criada, qual que é o propósito dela. A segunda parte é entender sobre o mercado, onde a empresa atua, quem são os concorrentes, quem são os clientes, o público-alvo, quais são as estratégias que eles estão adotando no momento. Então eu pergunto exclusivamente sobre a atuação da empresa. A terceira etapa do briefing, eu faço perguntas relacionadas ao projeto, expectativas do projeto, o que que o cliente espera que eu crie, o que que ele gostaria de ver como resultado final, ou pelo menos assim, uma ideia do que ele espera. E a quarta etapa, ela já é mais técnica, onde eu pego informações técnicas do projeto. Então, assim, eu pergunto se o cliente já tem site, se ele já tem identidade visual, se ele gostaria de adicionar alguma informação, funcionalidade ou pré-requisito dentro do projeto. Então, assim, por isso que o meu briefing ele é bem completo, porque com essas 4 etapas aqui, eu consigo entender melhor e eu consigo documentar tudo isso. Porque o briefing, ele não só serve para que eu esclareça com o cliente, que eu conheça o cliente, mas também ele documenta todas as informações que o cliente quer me passar. Até para prevenir que no futuro ele fale assim, olha, eu queria uma coisa e você criou outra. Então, o briefing ele também serve como prova, né, do que foi combinado, o que foi acordado ali, para que você crie o projeto dentro das regras, né? Tudo certinho para que não tenha conflito com o cliente. Então, o briefing ele é muito importante por conta disso. E tem mais detalhes no briefing, né? O briefing ele precisa ser muito bem, além de ser muito bem respondido, ele precisa ser muito bem respondido, ele também precisa ser muito bem interpretado. Interpretado, né? Por que que ele precisa ser muito bem interpretado? Porque o seguinte, o cliente muitas vezes vai responder coisas ali da cabeça dele. Algumas das perguntas ele não tem noção, ele não tem conhecimento ou nunca parou para pensar nisso. Uma das funcionalidades do briefing, né, uma das serventias dele, é ajudar nessa questão. Quando a gente faz certas perguntas para o cliente, a gente está ajudando ele também quando ele não parou para pensar naquilo. Então aí ele vai começar a ter uma clareza maior do negócio dele. Então algumas perguntas podem sim surpreender o cliente, então é por isso que você tem que se colocar à disposição para explicar para ele, para que ele possa informar você com o máximo de detalhe possível sobre o negócio. E tem também situações onde ele vai responder de uma maneira equivocada, com base na imaginação dele. Um grande exemplo é uma pergunta que tem no briefing, onde eu pergunto qual que é, né, a classe social do cliente dele. Então aí ele vem assim, eu pergunto
o seu cliente, né, o seu público-alvo, ele é da classe A, B, C ou D? E tem muita gente que fala assim, olha, ele é da classe A, B, C e D. Ele é de todas as classes. Então, assim, não faz muito sentido. Justamente porque alguns tipos de negócio, tudo bem que venda de produto, né? Uma loja criou um produto, aí vende para todo mundo, né? Se for um negócio B2B, né? Provavelmente, sim, pode vender para todo mundo, mas pequenos e médios empreendedores geralmente têm um nicho específico, né? Ou é B e C, ou C e D, ou é só A, ou é A e B. Então, assim, não tem como ser para todos. Então, por isso que eu falo, às vezes é interessante você ler o que o cliente respondeu no brief e saber interpretar. Não levar muito ao pé da letra, porque às vezes ele pode se confundir. Um outro detalhe é que bem na etapa número 3 acontece isso demais. O cliente responde uma pergunta bem específica. Eu falo assim, qual personalidade você gostaria que o seu site tivesse? Se caso ele fosse uma pessoa, né? Que sensação, sentimento que você queria que ele transmitisse? Aí vamos supor que o cliente é um advogado. Aí ele coloca lá que gostaria que o site fosse criativo, ok? Mas às vezes ele coloca divertido. Divertido. Aí você para e pensa, poxa, um escritório divertido, em que sentido ele quis dizer isso? Aí você vai investigar. Então aí ele vai te dar mais ideias, mais dicas, mais informações. Olha, eu quero uma comunicação mais divertida porque meu público é diferenciado. Apesar de eu ser advogado, eu fujo um pouquinho desse estereótipo do advogado sério, do advogado durão, rígido. Eu quero algo mais descontraído, mais criativo, mais divertido. Então, aí, com base nisso, você vai entender o que o cliente quer, quais são as expectativas dele. Então, essa etapa do briefing é uma etapa fundamental, essencial, onde você vai perguntar e você vai interpretar as respostas de maneira estratégica e pontual. Caso seja necessário, você até volta o briefing para o cliente e fala assim, olha, eu preciso de mais informações. Você foi muito sucinto, muito resumido, e essas informações aqui não são o suficiente, eu preciso de mais. Por exemplo, também, né, outra situação, às vezes você pergunta quem são seus concorrentes principais, e o cliente simplesmente responde todos os outros profissionais da mesma área, ou todas as outras empresas da mesma área. Isso não é resposta. Você precisa informar o cliente, olha, eu preciso que você pontue alguns clientes para que eu possa entender melhor, né, do seu mercado. Então, por isso que é fundamental você ter uma inteligência de interpretar bem aqui as respostas e comunicar de forma clara com o seu cliente. Muito bem, agora, saindo aqui da terceira etapa, a gente vai para a quarta etapa, né? A quarta etapa agora é a etapa onde você já tem o briefing respondido, tá tudo claro, você separou ali quais informações são cruciais, fundamentais para começar o projeto, aí você vai começar de fato agora a parte criativa, né? Então, essa etapa aqui tem muitos profissionais, eu vejo muitas pessoas aqui no YouTube explicando dessa maneira e eu não concordo muito, então por isso que eu acho interessante deixar aqui claro qual que é a minha abordagem. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente parte do briefing para começar a criar o projeto, eu gosto de utilizar o que eu chamo de wireframe. Se você não conhece o que é o wireframe, nunca ouviu falar, eu vou te explicar agora. Simplesmente é o processo onde você pode iniciar a criação do seu site simplesmente rascunhando. Então, você vai fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Rascunhando. Rascunhando. Pronto. Então, você vai basicamente precisar de um lápis. Você não precisa de mais que isso. Um lápis e uma folha de papel para começar a criação do seu projeto. Então, você pega aqui e começa a rascunhar livremente. Olha, o meu site precisa ter um topo, ele precisa ter uma imagem, eu preciso ter uma seção que fala sobre serviços, eu preciso ter mais seções aqui
como por exemplo, uma galeria de foto, porque eu sou da área de criação e eu preciso exibir os meus trabalhos, então eu tenho que ter uma seção aqui, ó, galeria de fotos. Então, basicamente, essa é a etapa onde você vai rascunhar livremente como que o seu projeto precisa ser. E por aqui vai, você vai criando aqui, eu preciso colocar um vídeo aqui para falar mais com minha audiência. Então, assim, essa etapa aqui é onde você vai criar o seu projeto e ele vai ter baixa fidelidade. O que é baixa fidelidade? Deixa eu escrever aqui. Baixa fidelidade. O que é um projeto de baixa fidelidade? Nesse momento, não importa o visual dele, se ele vai ser bonito, se ele está elegante, não. Aqui é onde você vai rascunhar a estrutura, o esqueleto do seu projeto. Aí quando você chegar num rascunho legal, olha, essa estrutura aqui me atende, cumpre com todos os requisitos, acredito que essa estrutura aqui, ela vai me atender, eu vou conseguir explicar tudinho sobre a empresa. Aí você parte dessa etapa aqui para a segunda etapa, que é o layout mesmo, né? Então aqui você vai fazer o layout do seu projeto. E nesta etapa aqui eu já começo a usar softwares, né, de edição. Nesse caso eu utilizo o Figma. No vídeo, aliás, eu vou deixar aqui em cima nos cards, um tutorial onde eu mostro como iniciar no Figma. Para quem não conhece, o Figma é um software gratuito. Você pode utilizar ele tanto no seu computador quanto na web para criar projetos digitais. Ele serve para criação de posts, aplicativos, site. Você consegue criar qualquer tipo de projeto digital. Então, recomendo muito que você assista esse vídeo, baixe o aplicativo e comece a usar. Bom, aqui já nessa etapa aqui do Figma é onde você vai usar ele para pegar esse layout aqui de baixa fidelidade e vai construir um layout de alta fidelidade. É aqui que você vai começar a fazer sim o layout bonitão. Você vai criar, olha, meu cabeçalho precisa ter essa estrutura, o banner aqui vai ficar assim, eu vou colocar uma imagem aqui, eu vou colocar uma outra imagem aqui do meu site, vai ficar aqui bonitão, eu vou colocar aqui um título com essa fonte, aqui vai ficar um bloco de texto aqui, aqui eu vou colocar um botão para poder chamar para o WhatsApp, aqui vai ter outra coisa, enfim, aí você vai criando o seu site aqui. Aqui vai ter o meu logotipo aqui em cima, aqui vai ter um menu, aqui vai ter um botãozinho de busca. Então aqui é onde você vai planejar, estruturar o layout do seu projeto, como que ele vai ficar, né? O visual. Lembrando que aqui você não programou nada, ele não vai funcionar nada. É apenas o layout. Depois que o seu layout estiver pronto, você estiver seguro, olha, o visual é esse, gostei. Nessa etapa aqui, você pode fazer o quê? Pegar e mandar um link para o cliente aprovar. Então aqui você manda para o cliente avaliar. É nessa etapa aqui que o cliente vai avaliar o layout, vai ver se gostou, se não gostou. O Figma, ele fornece uma opção de link, onde você pode mandar para ele visualizar e analisar, navegar tranquilamente. Ele vai visualizar pelo computador ou pelo celular, vai ver. E o cliente aprovou, o projeto volta. E aí, onde você vai começar a estruturar esse layout de forma navegável. Você vai construir esse projeto mesmo de verdade. É aí que entra as ferramentas do WordPress e do Elementor. Então aí você vai começar a trabalhar com o projeto dentro da web, né? Utilizando essas duas ferramentas. Aí você vai pegar o que você criou aqui e vai recriar bonitinho usando essas duas ferramentas. Só que tem um detalhe. Agora você vai ganhar muito mais
velocidade, porque você já tem a referência visual que você precisa. Tem muitas pessoas que já começam a criar o site, o visual do site, aqui dentro do WordPress e dentro do Elementor. E eu não recomendo isso, simplesmente porque essas ferramentas não são para criação do layout. Não são. Por quê? Porque é mais difícil você testar certas estruturas, trocar de posição uma foto, um texto. Por isso que a gente tem as ferramentas adequadas para isso. Então, o que acontece? Tem muita gente que ensina, olha, eu crio site já fazendo direto dentro do WordPress do Elementor. Eu não perco tempo aqui nessas duas etapas. Acho desnecessário. Ok, tem muitos profissionais que já têm uma espécie de imagem mental de como que o projeto vai ficar e eles simplesmente já vêm aqui dentro do WordPress do Elementor. Só que essas pessoas já trabalham há anos, né? Já conhecem muito bem o mercado, já tem uma bagagem muito grande de referências, então eles criam tranquilamente dentro já dessa plataforma, né? Agora, caso você esteja iniciando, ou você tem dificuldade, ou o projeto é muito complexo para você começar direto dentro do WordPress do Elementor, aí sim eu recomendo que você volte e comece aqui, ó, na primeira etapa do Wireframe, depois você vem para a segunda etapa do layout no Figma, passe pela etapa da validação com o cliente, é fundamental, porque senão você corre grande risco de já começar aqui dentro do WordPress do Elementor, criar o site todo navegável, todo bonitinho, e o cliente falar, olha, não gostei de nada, essa estrutura não me agradou, e aí você vai ter que refazer o projeto, aí você perdeu muito mais tempo. Lembrando que nessa etapa aqui, tempo é dinheiro, então quando você tem algo já estruturado, aprovado, você vem aqui e cria com mais rapidez e segurança. Agora, se você perdeu tempo aqui, você vai ter que voltar tudo isso. Aí é o que eu chamo de retrabalho. E retrabalho é uma das piores coisas que pode acontecer para quem presta serviço nessa área. Porque aí você começa a ter prejuízo com essa prestação de serviço. Mas vamos lá, vamos continuar. Depois aqui dessa quarta etapa, a gente vai para a quinta etapa. A quinta etapa é a etapa da publicação do site na internet. Então vamos lá. Depois que você criou o site, você programou ele, né? Dentro ali do WordPress, que na verdade não é nem programar, é prototipar ele dentro do WordPress, ele está funcionando. Você tem a seguinte situação: colocar ele na internet para funcionar. Eu, particularmente, faço a criação do site WordPress em um ambiente meu, privado, restrito. Depois que o cliente aprovou, aí sim que eu vou publicar ele na internet. Aí nessa etapa, eu falo para o cliente, olha, é preciso a gente contratar uma hospedagem. Eu falo para ele, dou a recomendação, né? Hospedagem aqui. Eu dou a recomendação para ele, inclusive se você quer recomendação de hospedagem, eu vou deixar aqui na descrição cupons de desconto tanto para Hostinger quanto para HostGator, que são as duas hospedagens que eu recomendo. Então, se você precisa iniciar um projeto, eu vou deixar cupons de desconto aqui embaixo para que você possa iniciar aí com desconto, certo? Então, aí eu falo para ele, olha, é preciso contratar uma hospedagem e um domínio. Geralmente, eu já pergunto sobre isso lá no briefing, então eu meio que chego aqui, eu já sei, mas às vezes o cliente não está com verba ainda ali, ele não quer contratar a hospedagem já de cara, né? Então aí eu falo para ele, não, a gente tem até a quinta etapa, depois que eu te apresentei o projeto no WordPress, aí você pode sim contratar a hospedagem. E vamos lá, ele contratou a hospedagem, o que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou pegar o site, né, bonitinho lá em WordPress, que está no meu ambiente restrito, eu vou fazer um backup dele, usando aquele plugin All-in-One WP Migration. Vou escrever errado. Eu vou usar esse plugin aqui, o All-in-One WP Migration, faço um backup e depois que o cliente contratou a hospedagem, eu coloco esse backup dentro da hospedagem. Eu faço a instalação do WordPress,
Aí eu vou ter aqui um site WordPress básico, aí eu instalo esse plugin e depois pego esse backup aqui e coloco aqui dentro do site. Então eu faço a criação de um site WordPress na hospedagem, instalo o plugin dentro desse site básico que eu criei na hospedagem, e aí eu faço a transferência. Eu pego tudo isso aqui que eu criei e faço a importação dele. Então aí, do nada, o site vai estar pronto dentro da hospedagem do cliente. Aí você pode se perguntar, bom, aí acabou, né? Acabou, o site está no ar? Não, não acabou. O trabalho ainda precisa seguir alguns processos. Quais são esses processos? O primeiro deles, né, é fazer o procedimento de segurança. Então, quando o site foi para o ar, é preciso que a gente cuide dessa parte de segurança. E a parte de segurança envolve plugins, envolve, eu vou até colocar aqui, ó, plugins de segurança, envolve instalar o certificado SSL. Então aí vale a pena você correr atrás dessa informação, porque algumas hospedagens fornecem até um certificado gratuito, certo? Algumas outras precisa comprar. Então, essas hospedagens que eu referencio aqui na descrição, tanto a HostGator quanto a Hostgator, eles oferecem o certificado SSL gratuitamente para até um site, né? Às vezes, eu acho que na Hostgator oferece até mais certificados, mas é importante você pesquisar sobre isso antes de contratar uma outra hospedagem que não seja essas que eu indiquei. Então, aí você vai fazer todo o procedimento de segurança, né? Como eu disse, instalação de plugins, instalar o certificado SSL, fazer algumas alterações, eu vou colocar aqui, ó, alterações no WordPress de segurança. Então, assim, por exemplo, apagar alguns arquivos que não são necessários lá na raiz do WordPress, colocar o arquivo HTTP, o arquivo WP Content, fora ali do arquivo da raiz, né? Colocar um nível acima. Então, sim, são alguns procedimentos de segurança que você precisa realizar para que você torne o seu WordPress mais seguro. Muito bem. Então, seguindo adiante, depois que você realizou todas essas etapas aqui do processo de segurança, você vai começar a segunda etapa, né? Que é de otimização de SEO, né? Otimizações de SEO. Então, aí você vai recorrer a plugins de SEO. Você vai recorrer à otimização do conteúdo. Se o cliente não tem conteúdo, né? Você pelo menos orienta ele, mas é preciso fazer a otimização do conteúdo, saber quais são as palavras-chave, colocar em negrito ali os principais tópicos do site, das páginas, colocar os títulos em H1 para referenciar certinho, colocar o título do site, né, contendo pelo menos um termo ou a palavra-chave do negócio, né? A palavra-chave na forma de cauda longa, né? Bem especificado. O que é isso, Fred? Palavra-chave. Vamos supor que eu esteja criando um site para mim. Então, o fundamental é que tenha no nome, na descrição do site, o termo criação de sites WordPress. Então, eu vou colocar lá, Buenos Sites, criação de sites WordPress. Então, isso é otimização do título. E a otimização do conteúdo se baseia nisso. Então, assim, eu não vou adentrar muito nesse vídeo, mas procure mais informações sobre isso. Otimização de conteúdo é fundamental. Não fique dependendo somente das ferramentas, mas aprenda também como fazer o SEO de forma direta no conteúdo, certo? Bom, depois aqui das otimizações, o outro processo que a gente tem é o processo de métricas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, métricas. O que é o processo de métricas? É você cadastrar o site em ferramentas como o Google, as ferramentas do Google, né? As ferramentas da Microsoft, para você poder monitorar o desempenho do site. Então, aí envolve o Google Analytics, não sei se é assim que se escreve, mas vai me perdoando aí o português errado. O Google Search
console, são os principais que você deve colocar. Tem outras ferramentas também, você pode colocar o seu site dentro lá da Hotjar, que é uma ferramenta muito boa, que eu tenho adotado nos meus projetos, que é para fazer mapas de calor, para eu entender quais são os pontos de maior relevância no site, onde as pessoas mais clicam, onde as pessoas passam mais com o mouse. Então, isso aqui ajuda a ter mais informações e por aí vai. Então, essas 3 etapas aqui, depois que você publicou o site na internet, são fundamentais. Segurança, otimizações de SEO e métricas. Esses são os detalhes principais para que o projeto venha a ter sucesso depois que ele foi publicado na internet. Ah, Fred, agora acabou, né? Bom, acabou. Para quem cria site de um modo padrão, acabou. Agora, se você quer ir além, oferecer algo a mais para os seus clientes, então eu recomendo você fazer a seguinte etapa, a etapa 6. Eu vou te explicar qual que é. A etapa 6 é basicamente essa aqui, ó. É uma etapa diferenciada, né? Para você poder oferecer para os seus clientes. Que é o quê? O pós-entrega, né? Etapa 6, digamos assim, eu vou colocar como se fosse o suporte. Suporte após a finalização do serviço. E o que inclui isso? Basicamente, é uma forma de ajudar o seu cliente a trabalhar com o site. Então, você pode criar tutoriais para fornecer para o seu cliente, para ele poder manusear o site, manusear as ferramentas. Você pode passar para ele links educativos, né? Para ele entender melhor sobre marketing digital, SEO, para que ele possa prosseguir cadastrando conteúdos de uma forma mais otimizada e etc. Né? Então, assim, você está ensinando o cliente a trabalhar com essa ferramenta. Porque o site nada mais é que uma ferramenta para o seu cliente ganhar dinheiro. Você criou ela de forma estratégica, agora é hora dele pegar essa ferramenta e conduzir pelo dia a dia. Né? Uma forma que eu acho bem interessante, que eu mesmo ofereço para os meus clientes e recomendo, é gravando, né, vídeos. Então você pode oferecer para o seu cliente treinamento em vídeo, né, videoaulas, para que ele possa assistir, para ele poder se familiarizar com o processo. Então, essa 6ª etapa aqui, eu acho que ela é aquele over delivery, né? Algo a mais que você entrega para você se destacar dos concorrentes. E um detalhe muito importante é que quando você consegue a confiança do seu cliente, ele se sente seguro, certamente, se ele precisar de algo no futuro, ele vai recorrer a você. É muito mais fácil ele te procurar do que ele procurar outro desenvolvedor, porque o trabalho de criação de um site envolve muita confiança entre o cliente e o profissional. Então, se ele já confia em você, se ele gostou do seu processo, provavelmente ele vai voltar para você caso ele precise de outro site, caso ele precise de modificações no site, atualizações e por aí vai. É aí que entra a outra forma de ganhar dinheiro com o WordPress. É oferecendo suporte para o seu cliente, oferecendo melhorias no site, correções, atualizações. Então, é preciso você pensar de maneira estratégica até para ganhar dinheiro no futuro com esse mesmo cliente, de forma honesta, de forma recíproca, né? Então, assim, ele te passa mais serviço e você ajuda o site dele com melhorias. E tem, assim, um detalhe aqui que a gente pode adicionar no final aqui, quando você entrega o projeto, você pode fazer mais uma... essa é uma sugestão, né? Vai de profissional, mas você pode colocar aí um período grátis de suporte. Porque, veja só, quando o cliente finaliza o projeto de site e ele nunca mexeu com o site, com certeza vai surgir dúvidas. Vão surgir dúvidas de tudo quanto é tipo. Como que faz para publicar uma foto? Mesmo você gravando as videoaulas, vai surgir dúvidas pontuais
onde você vai precisar orientar ele. Então, assim, para você mostrar que está comprometido, eu ofereço, né, no meu caso, para mostrar que eu estou comprometido com o meu cliente, dependendo do meu projeto, eu ofereço de 30 a 60 dias de suporte grátis. Então, aí ele tem 30 a 60 dias para se familiarizar com a ferramenta, aprender a usar, fazer as coisas acontecerem. Então, assim, é uma segurança a mais que o cliente tem. Isso aqui, né, esse período aqui, ó, de suporte, é um argumento a mais para você fechar um negócio com o cliente, porque na hora, lá naquela primeira etapa, quando o cliente entrou em contato com você, você já pode citar essa sexta etapa aqui, ó, o suporte. Olha, depois que eu finalizar o site para você, você vai ter de 30 a 60 dias de suporte gratuito para esclarecimento de dúvida, correção de alguma coisa, pequenas alterações, né? Claro que tem que deixar explicadinho para ele que chegou nessa etapa aqui, nessa sexta etapa, o cliente de repente quer, não, eu quero alterar todo o layout do site. Aí não dá, né? Foge do escopo. Mas é importantíssimo que você deixe claro para ele que aqui ele vai estar amparado para que ele possa caminhar sozinho com o site daqui em diante. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que essa forma, né, de didática tenha sido útil para que você possa entender um pouquinho mais sobre como que é o meu processo de criação. Caso você não saiba nada, está se sentindo perdido na hora de criar o seu primeiro site. Então, basicamente, é esse o processo que eu uso em todos os meus projetos. É esse processo que eu usei durante anos trabalhando em grandes agências, criando sites, aplicativos, lojas virtuais, enfim. É esse o processo que a gente utilizava lá, que eu utilizo no meu negócio, enfim. Acredito que vai dar para você implementar tranquilamente no seu também, extrair alguns pontos aí positivos e, novamente, se você tiver alguma sugestão para me dar, deixa aqui nos comentários, alguma coisa que você acrescentaria ou alguma coisa que você retiraria. É claro que dependendo do projeto, você não precisa cumprir algumas dessas etapas, né? Dependendo do projeto, até porque você às vezes vai criar um site para você. Então aquela primeira etapa ali do contrato não vai ser necessária, né? Então isso aqui é algo mais genérico, para englobar, né, vários tipos de pessoas aí, vários tipos de profissionais. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreva no canal, porque futuramente eu vou fazer mais rascunhando com o Fred sobre outros temas. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, também deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer enorme te atender.